O Banco Central, minha gente, deve manter o ritmo de queda da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom. Agora, essa semana, começa terça-feira a divulgação. Na quarta-feira, assim que fechar o mercado, ali por volta de 6, pouquinho antes, pouquinho depois da tarde, né? Essa tendência de queda da taxa de juros é a aposta majoritária do mercado financeiro. Quem conta tudo pra gente é o repórter Marcelo Matos. O mercado financeiro trabalha com nova queda dos juros pelo Banco Central. O Comitê de Política Monetária se reúne dia 31 de outubro e 1º de novembro para análise da conjuntura econômica que envolve a Selic. O economista Ricardo Balistiero descarta que o conflito em Israel não deve alterar o movimento de baixa iniciado pelo BC. Nós não temos nenhum envolvimento direto de país produtor de petróleo, né? E as expectativas do mercado continuam rigorosamente as mesmas, né? Então, a expectativa para a próxima reunião do Copom é de um corte de mais 50 pontos, né? Ou seja, a Selic terminando aí a próxima semana em 12,25, né? Ou seja, um corte de 12,75 para 12,25, e a projeção para o final do ano continua sendo 11,75. Então, do ponto de vista de taxa de juros, nenhuma alteração em função do conflito. Desde o início do governo Lula, a condução do presidente Campos Neto à frente do Banco Central foi sempre questionada, criticada como um verdadeiro vilão para a retomada econômica do país. Após o início da queda da taxa Selic, a situação arrefeceu e agora o governo já não lembra tanto assim dele que foi indicado para o Banco Central pelo presidente Jair Bolsonaro. Se a inflação se comportar como o mercado está esperando, nós cumpriremos a meta depois de 2 anos, né? Quer dizer, temos que lembrar que 2021 e 2022 a meta não foi cumprida, né? Ou seja, ficou acima do teto, né? E esse ano aqui, ao que tudo indica, nós ficaremos próximo do teto e, quem sabe, cumpriremos a meta. Então, o Banco Central estava na direção correta. O que ocorria no primeiro semestre era apenas uma disputa política que, de resto, não é boa para o mercado, né? Quer dizer, essa convergência, por exemplo, do Ministério da Economia com o Banco Central, principalmente nas últimas interações, parece que é muito positiva e o mercado, olhando para os números, parece que vai reconhecendo, né, que realmente o trabalho do Banco Central estava na direção correta. A Selic é uma referência ao mercado, hoje em 12,75%, claro, muito abaixo dos juros reais praticados no sistema financeiro chamado spread bancário. Mas ela é a referência das instituições justamente para empréstimos, financiamentos e aplicações. Kobayashi, as condições para a manutenção da queda da taxa de juros estão dadas do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, é preciso esperar um pouco mais para saber até onde vai a guerra, que tipo de impacto ela pode ter na economia internacional. Mas, por enquanto, aparentemente está tudo sob controle. A gente, inclusive, divulgou durante a semana no Jornal da Manhã dados sobre a inflação em queda, a cesta básica com preços em queda também. Então, o caminho está aberto para o BC continuar seguindo essa trilha, né, aparentemente. Sim, Colombo, no Brasil as coisas aparentemente estão caminhando justamente para a queda da taxa de juros, né? A continuidade, porque há aí uma queda gradual de meio ponto, conforme vem decidindo aí o Banco Central nas últimas reuniões do Copom. A questão é justamente essa, saber como nós teremos no Brasil os impactos da guerra lá fora, em especial do ponto de vista do preço do combustível, porque se isso impactar o preço do petróleo, isso pode pressionar também a nossa inflação aqui. A que medida? A medida em que, havendo escassez de petróleo lá fora, o petróleo brasileiro seja mais demandado e aí, diante de mais procura e menos oferta, há um aumento do preço. O aumento do preço gera aumento do preço dos combustíveis e quando o combustível sobe, tudo sobe porque os produtos no Brasil são transportados majoritariamente rodoviariamente. Ou seja, dessa forma, a gente tem que aguardar os desdobramentos da guerra. Mas, do ponto de vista interno, como você já bem disse, as coisas estão caminhando.
A reforma tributária, que era uma incógnita, uma dúvida, está caminhando para ser aprovada com algumas alterações no Senado, né, e depois mantidas ou não pela Câmara, e também o arcabouço fiscal, que a gente já não repercute muito, justamente porque também está bem encaminhado para a sua aprovação. Na última semana nós tivemos uma manifestação do presidente Lula admitindo que aquela meta de déficit zero no ano que vem não será cumprida. Isso pode mexer um pouco, mas eu acho que não com poder, não com potencial para impactar a decisão do Banco Central a respeito da taxa de juros. Vamos aguardar essa nova reunião. Acredito que a queda será mantida. Para esse ano, Kobayashi, o entendimento de muitos economistas é que não há por que mais mexer nessas previsões. Agora, eles estão voltados para 2024. O quanto essas movimentações que mexem muito com a economia vão afetar o andamento das políticas em 2024. A gente entrevistou um representante de associação de revendedores de combustíveis ontem, os Ingales, justamente a respeito de uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, que decidiram aumentar, a partir de fevereiro do ano que vem, o ICMS sobre combustíveis. E a gente sabe que os combustíveis têm um peso muito importante na inflação, nos índices de inflação. A gente pode esperar o quê para 2024? Eu sei que você não é economista, tá? Mas eu sei que você está ligado nas notícias políticas e no que vem por aí, no Congresso Nacional principalmente. Pois é, estamos acompanhando as opiniões dos especialistas aí, né, Lívia? E nesse ponto é importante destacar que, apesar do aumento da alíquota do ICMS para todos os estados, que agora é uma alíquota uníssona para todos os estados, a gente não tem mais aquela liberdade de estado aumentar e o outro diminuir, aquela chamada guerra fiscal, enfim. Apesar desse aumento, acredito que isso não vai impactar diretamente na nossa inflação, porque a gente tem hoje na Petrobras uma política de preços que também não acompanha a política de paridade internacional, né? O preço do combustível lá fora, ou seja, vez ou outra a Petrobras está colocando o preço do combustível abaixo do que deveria ser. É claro que isso sufoca a saúde financeira da empresa, mas entrega para o cidadão um preço mais barato. Se isso é certo ou errado, a gente tem precedentes aí históricos que mostram que não faz bem a nossa economia no final das contas. Mas, por hora, por enquanto, isso segura uma inflação, né? Pelo momento, a curto prazo. Então, talvez isso não impacte muito no preço do combustível. Para essa semana, nós vimos aqui ontem sendo noticiado de que o preço da gasolina está subindo, o preço do diesel está... Aliás, o contrário, o preço da gasolina está abaixando, o preço do diesel está subindo. Isso mexe também nos setores da economia. Quando a gasolina abaixa, isso favorece os serviços, porque os serviços são prestados, em maior parte, no âmbito urbano, né, no território local, e isso, claro, envolve o preço da gasolina dos carros pequenos. E o aumento do diesel impacta o preço dos produtos. No mercado é que a coisa fica um pouco mais cara. Mas, claro, que quando as variáveis são tão pequenas, isso não tem potencial de mexer consideravelmente no preço das coisas. Por enquanto, acredito que desse cenário todo estamos em um caminho de estabilidade diante de tudo que a gente já viu, em especial nos últimos anos, com guerra da Rússia na Ucrânia, que impactou de fato no Brasil, com a pandemia, com aquelas decisões do governo anterior de desoneração dos impostos federais e também com aquela proibição, aquele limite dado aos estados em relação ao ICMS. Na comparação, o cenário hoje é muito mais estável.